Para fazermos um balanço do ano de 2023, fazemos aqui também a seleção dos melhores filmes que, na minha opinião, compreenderam bem o ano de 2023. Se você é novo por aqui, bem-vindo, feliz ano novo e bora pro vídeo. Super Mario Bros, o filme. Bom, para quem é fã de games e também de uma boa animação, vai aqui uma recomendação para quem ainda não assistiu. E para quem já assistiu, também relembrar que o ano de 2023 mostra como é que se deve ser feito um filme que conta a história de um game. Vale isso aí muito para outros filmes também que retrataram sobre animes. O filme ele pode ser considerado aqui um filme um tanto quanto raro. É uma daquelas horas que você percebe como ele foi feito de forma carinhosa, tendo um cuidado com cada elemento, com cada personagem, cada cena e até mesmo com os diálogos. Um cuidado quase que particular entre o autor e a obra. E você consegue fazer isso, abordar de uma forma bem distraída, bastante prazerosa. Eu particularmente levei meus filhos e a minha pequena, ela quase não fica parada, mas nesse filme ela conseguiu ficar quieta de tanto perceber que o filme foi prazeroso para ela assistir. Som da Liberdade. Bom, um filme polêmico, já que traz no seu elenco de Aviso, que tem um posicionamento bem forte, pessoais, mesmo suas questões religiosas, e um tema que quase não é abordado durante o cinema, né? Então, a falar sobre tráfico infantil ou até mesmo de pessoas acaba sendo um tema tanto quanto delicado. Ele foi um filme produzido, né, pelo Mel Gibson e deu o que falar, já que boa parte da produção de orçamento foi baixíssima e conseguiu arrecadar bastante, e principalmente num contexto onde a disputa com outros mídias, outros tipos de filme acabam se prevalecendo. E tratar sobre essas questões dentro do filme foi bastante entusiasmático para vermos outros posicionamentos, outras iniciativas de filmes que quase a própria mídia não aborda. Traz um tema que pode ser melhor trabalhado em uma carreira melhor dentro de Hollywood e acabou me trazendo bastante emoção e particularidade para repensar sobre esse tema. O comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10... Homem-Aranha através do Aranhaverso. Bom, é toda uma combinação do que a gente precisa ver de um filme de super-heróis, principalmente em animação. O filme ele é o segundo da trilogia sobre a história de Miles Morales e tem arrancado, na verdade arrancou, né, boas notas em relação à crítica cinematográfica sobre o próprio filme. E além do mais, ele tem abraçado muito a questão de uma abordagem mais em termos de animação e as várias formas de se fazer a ideia de animação, seja ela através de o próprio HQ, os formatos em próprio computacional, em outros momentos você tem os vislumbres também do cartoon. Então são várias formas de você rever um mesmo personagem. Além do mais, conta a história de um Homem-Aranha negro, uma abordagem um pouco mais diferente, no intuito de valorizar a criação de variações de um personagem tão querido pelo público e ao mesmo tempo ter uma história que chame a atenção para você, criança, pai, família, enfim, consegue assistir esse filme tranquilamente. Velozes e Furiosos 10. Bom, eu sei que vou receber algumas críticas sobre essa minha opinião, mas eu acabei gostando desse filme e cativou-me a chegar nessa minha pequena lista. Mas eu vou dizer quais são os pontos que acabaram me acarretando para isso. Primeiro, que é o início do filme, que eu já estava cansado dessa franquia, e o resgate para mostrar que agora sim caminha-se para uma conclusão e salta-se ao olho é perceber que o enredo de família voltou para a história, e isso estava faltando nos filmes anteriores. Então aqui já acabou me cativando nessa parte, e parece que foi um pouco mais consertado durante todo o filme com os roteiristas, além de trazer as apostas, já que algumas briguinhas entre atores e próprio elenco acabaram ficando de lado, e isso enriqueceu porque a gente está esperando uma conclusão satisfatória com a presença de todos aqueles que já participaram e que deixaram a sua marca. O grande Dom Toretto. Se não fosse você atrás daquele volante, eu não... O Resgate 2. Bom, para quem gosta de filme de ação, esse é um filme que particularmente achei ele bem atrativo nessa questão.
Apesar dele dramatizar em alguns momentos, acaba não convencendo quem está assistindo logo de início. Mas se você é fã de Chris Hemsworth, nosso eterno Thor da Marvel, fica aqui a dica se ainda não assistiu. Mas para lembrar, uma representação de filme de ação para o ano de 2023, nós temos aqui o Resgate 2. O plano de ação sequencial é grandioso, mostra grande profundidade das lutas e você consegue ver que até as medidas de faca são bem próximas e acaba te convencendo de que aquilo realmente está acontecendo. As batalhas é um ponto bastante explorado entre protagonistas e os seus vilões, e isso expande drasticamente esse sucesso. Quem sabe já bem breve a questão de um terceiro filme. É um filme que vale a pena ter assistido. John Wick Baba Yaga. Lá dos primórdios de John Wick de volta ao jogo, estrelados ainda em 2014, mostramos um filme que vale a pena assistir. Um filme de ação que completa a carreira de Keanu Reeves. Depois de 9 anos ele já volta em Baba Yaga, amadurecido para dentro da saga e trazendo uma produção que quase dura 3 horas e não para por aí, é de tirar o fôlego. Quando eu remeto com a questão da Missão Impossível, também temos algumas cenas nesse sentido, mas que dentro da obra do John Wick aqui foi melhor trabalhado, e você consegue ver quase uma sequência de cenas de videogame, câmeras paralelas, onde você acaba sendo aquele espectador que praticamente não consegue tirar o olho da tela. As próprias cenas de luta são bem coreografadas e toda a sequência faz com que a gente sinta aquele saudosismo no final de tentarmos saber se ele continua vivo ou não. É um filme esplendoroso para um filme de ação. Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Resumindo, ela é uma somatória não só do que podemos perceber o que passa na cabeça de Tom Cruise, mas também uma combinação do que realmente é o cinema de ação. Eu citei aqui a questão do filme de O Resgate 2, até pela sequência de trabalhar a questão de ação com acrobacias, mas a gente perceber que um thriller de espionagem feito desde os moldes dos primeiros filmes da década de 90 de Missão Impossível não se perdeu com o decorrer do tempo, e o melhor do filme ainda está por vir. Além das incríveis formas e aventuras que o personagem Ethan é abordado, e agora ele é bem atualizado com temas que constantemente estão sendo abordados no universo, e com certeza isso melhora bastante. Para quem torceu o olho para Top Gun Maverick, aqui fica a nossa parte de dizer que Missão Impossível é um ótimo filme, sim. Guardiões da Galáxia Volume 3. Para fechar uma trilogia e ao mesmo tempo, para fechar esse enredo aqui de lista de 2023, eu trago o filme de Guardiões da Galáxia Volume 3. Motivos não faltam, principalmente pelas marcas que James Gunn tem com personagens que de certa forma são deslocados ou quase não tem fama dentro de um universo de quadrinhos, e ele consegue trazer uma essência para cada personagem e fazer com que o público os abrace e acaba os amando da forma como ele apresenta. Então eu vejo isso muito mais na qualidade nas mãos do roteirista e direção do próprio James Gunn, além da passagem carismática dos atores que nós tivemos fazendo cada personagem de Guardiões da Galáxia, e principalmente a ideia de sempre ter uma reflexão em cada história que foi apresentada. E aqui a gente consegue perceber a ideia do que realmente é uma família, pelo menos na visão cinematográfica, e foi muito bem-vinda.